Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Amém? 2 Reis, capítulo 4. Enquanto vocês estão encontrando, eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Lúcia, pelo convite. É muito especial estar aqui com vocês e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Todos se encontraram? Diz assim, são só 7 versículos, são poucos e bem conhecidos. Diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes o que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai e pega para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois dele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos viverei do resto. Amém? Toda glória a Jesus. Podemos assentar, glorificando o nome do Senhor. Se vocês desejarem, podem deixar a Bíblia aberta. Essa é uma passagem muito conhecida, e quando o Senhor me deu essa passagem para trazer aqui hoje, eu fiquei pensando: meu Deus, toda vez quando eu olho para essa passagem, eu me lembro de alguém já expondo essa palavra. E aí eu ficava querendo não ficar repetindo coisas que eu já tinha ouvido. Como analista de discurso, uma das coisas que eu sempre sou atenta é repetir discursos que não são meus. Então eu tento buscar um foco que ainda não foi explorado. E o Senhor me trouxe muitas coisas na minha cabeça, e Ele disse para que eu colocasse um título nessa passagem hoje, para esse momento, que é: o que tens em casa? O que você tem em casa? E eu fico pensando que quando nós chegamos a essa passagem, por vezes nós nos esquecemos do contexto em que ela foi vivida. Porque essa passagem, ela conta a história de uma mulher que ela era viúva, que o nome dela nem é conhecido, e que ela chega até o profeta Eliseu. E quem é o profeta Eliseu? É aquele homem que era discípulo de Elias, que ficou com a capa de Elias, com a unção de Elias, e que estava vivendo em um momento em que o reino do norte, Israel, ele estava sem uma construção sacerdotal naquele momento, e os profetas estavam sendo levantados por Deus como uma liderança espiritual para o povo, e principalmente os profetas, eles estavam trabalhando de maneira itinerante. Então vocês vão vendo no livro de Reis que os profetas, eles andavam de cidade em cidade, e a gente vai ver várias histórias com relação a essas viagens que os profetas faziam. Dentre isso, a gente vai ver aquela mulher rica na qual ele se hospedou. Bem, essa mulher, ela conta para o Eliseu de algo que ela está vivendo, que está afligindo muito a sua vida. Para nós, no momento que nós estamos vivendo aqui, seria algo impensado. Como é que pode? O marido morre e de repente os credores chegam e querem tomar os filhos da mulher para que eles se tornem escravos. Naquele período era muito comum as pessoas pagarem dívida com parentes. Eu não posso pagar, você não quer essa menina, você não quer esse menino, para que ele seja seu servo, seu escravo. Então era comum as pessoas fazerem isso. As pessoas tinham escravos. E me choca pensar que ela, como uma mulher que tinha um marido que era discípulo de Eliseu, porque ela diz, logo no início aqui do texto, você diz
profetas. O termo filhos dos profetas significa que o marido dela era um discípulo de Eliseu, que ele estudava com Eliseu, que ele era um homem que conhecia a palavra, ele era um homem que orava, ele era um homem decente, ele era um homem que era um homem de Deus. E quando a gente lê o verso, ainda no verso 1, ela diz: tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então ela diz para Eliseu o seguinte: ele era teu discípulo, ele era fiel ao Senhor, ele temia ao Senhor, mas ele morreu. Mas se isso não bastasse, não só ele morreu, os credores chegaram, cobrando uma dívida altíssima que ela não tinha condição de pagar. Gente, as viúvas atualmente, elas são assistidas pelas as políticas públicas. Elas são aposentadas, elas ganham um salário, elas têm direito a um salário. Naquele período, as viúvas, elas viviam à margem da sociedade. Elas eram um pouco pedintes, elas eram pessoas que as pessoas simplesmente ignoravam. As viúvas, elas tinham sorte quando elas tinham filhos que poderiam trabalhar para manter elas. Mas se de repente uma viúva começa a ser ameaçada de perder tudo que ela tem, ou seja, seus 2 filhos, ela está em grande aflição, ela está em grande temor. Há ali uma preocupação muito grande para aquela mulher. E ela diz para o profeta, ela diz: tu sabes que o meu marido servia ao Senhor, ele temia. Havia um vínculo entre meu marido e você. Havia um vínculo entre meu marido e o Senhor. Ele era um homem de Deus. Nós sabemos como é que ele era na igreja, nós sabemos o comportamento dele. Todo mundo sabia como meu marido era. Mas quando a gente vê, ainda na parte B, ela dizendo: veio os credores e eles querem levar meus filhos, a gente percebe que esse homem, apesar de ser crente, apesar de ser um homem de Deus, apesar de ser um discípulo de Eliseu, ele se endividou. E é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. A má gestão de recursos, problemas financeiros acontecem, problemas de saúde pode acontecer para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas sociais, até mesmo problemas psicológicos e emocionais. Por vezes a gente vê, um pastor tão famoso quase tentou se matar. Uma pessoa tão bem colocada na sociedade está doente das emoções. Se matou. Então, o fato de nós sermos conhecidos de Deus, conhecer a Deus, não nos impede do dia mau chegar. Não nos impede de passar por aflições nessa terra. Até porque o Senhor nos alertou que no mundo tereis aflições. E a aflição chegou na casa daquela mulher. Será que aquele marido estava preparado para deixar aquela mulher? Com certeza não, porque ele estava com muita dívida. A gente tenta deixar de herança o que é bom, não é assim? Meu filho não vai ser como eu, ele não vai ter o mesmo que eu tive, ele vai ter o que é melhor. A gente quer que os filhos sejam melhores, os maridos trabalham para deixar as mulheres em segurança, as mulheres trabalham para deixar a família segura. Ninguém quer que sua família fique exposta ao credor, ninguém quer que seus filhos fiquem expostos à violência, à insegurança. Nós queremos proteger quem a gente ama, nós queremos guardar e botar em segurança quem a gente ama. E eu tenho certeza que aquele homem queria que a esposa dele tivesse em segurança. Ele não queria que os filhos dele fossem levados como escravos. Então, essa mulher, ela não era uma mulher qualquer, era uma mulher que era esposa de vamos dizer, um ministro, um homem que conhecia o Senhor, um filho dos profetas. E ainda assim, essa mulher nos dá um ensinamento muito poderoso. Ela nos mostra que ela foi até o profeta. Queridos, quantas vezes nós estamos em grande aflição, em uma situação de muito conflito, de muito estresse, que a gente não sabe o que fazer, que parece que os pensamentos desaparecem da nossa cabeça. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Meu Deus, eles estão querendo tomar meus filhos. Senhor, e agora o que é que eu vou fazer? Por vezes a gente corre e conta para um amigo, conta para uma amiga, telefona para o pai, telefona para a mãe, não sabe mais o que dizer ou para onde
onde ir, a gente fica como uma baratinha tonta, sem saber o que fazer. Nos momentos de crise, de adversidade, cada um de nós tem um comportamento diferente. A gente sabe que o ideal seria correr para o Senhor, como ela fez, correr para o profeta, correr para o homem de Deus e dizer: ele era servo do Senhor, ele era conhecido dele. A gente sabe que é o correto, mas quantos de nós só caem no choro e no desespero? Porque não consegue se lembrar do Senhor. Então, essa mulher, ela nos coloca aí um ensinamento. Mas hoje nós não vamos falar sobre essa ação. Nós vamos falar sobre algo que o profeta se coloca para ela. Quando ela diz: ele era servo do Senhor, veio o credor, ele quer tomar meus filhos. O que o profeta diz? E o que eu posso fazer por você? Ele imaginou: meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar essa mulher. E às vezes a gente acha assim que quando alguém vem te pedir um conselho, vem te pedir uma oração, vem te pedir, me dá uma força, às vezes a pessoa acha assim: eu vou ter que pagar alguma coisa, eu vou ter que... Sabe, a gente fica assim: meu Deus, essa pessoa com esse problema, ai que pena, não posso fazer nada por você. E aí, o que ele diz? O que é que você tem na sua casa? Ou seja, não vou ser eu que vou resolver o seu problema. Vocês entendem? Diga amém se você compreende o que ele quer dizer. O que eu posso fazer por você? Nada. Mas e você? O que é que você tem na sua casa? Irmãos, percebam que ele diz que não vai ser ele que vai resolver. Que o que vai trazer o milagre para ela, o que vai trazer a provisão que ela precisa, não é o homem de Deus. E às vezes a gente fica com raiva porque você está com uma dívida grande e aí você conta para alguém, uma pessoa que tem condição. Aí você imagina que aquela pessoa, porque ele tem condição, ele poderia lhe dar o dinheiro. Aí você fica frustrado e decepcionado. Poxa, esperei tanto que esse irmão me desse dinheiro. Ele está vendo minha necessidade. Mas ele só diz assim: vamos orar. E aí a gente fica decepcionado. Vamos orar? Como assim? Eu estou precisando... Não é de uma oração aqui nesse momento. A oração talvez não vai resolver. Porque a gente está olhando num plano natural. A gente está olhando num plano emergencial. A gente está olhando em um plano humano. E o profeta, no primeiro lance, olhou no plano humano. O que eu posso fazer? Eu não tenho esse dinheiro. Se eu for me meter nisso aí, até eu vou virar escravo também. Então, calma, vamos parar por um momento e vamos olhar o que é que você tem na sua casa. E ela, no plano natural, disse o quê? Eu não tenho nada. Oh, queridos, a dor do luto, o medo de perder os filhos, o desespero de procurar alguém para lhe ajudar, para lhe dar um conselho, e a pessoa diz assim: o que é que você tem? Aí você diz assim: meu irmão, eu não tenho nada. Você não consegue ver o que você tem. Você simplesmente não tem a capacidade naquele momento de ver além da sua dor. A sua dor fecha seus olhos. A sua dor te paralisa. A sua dor bloqueia a sua visão. Quantas vezes nós estamos impedidos de ver porque a nossa dor é muito grande? A gente só chora e geme porque não consegue ver nada além daquilo. E aí então ela para um momento: me lembrei, eu tenho uma botija de azeite. É pouco, porque se fosse um botijão, ela tinha lembrado na mesma hora, né? Se fosse um tanque de azeite, ela teria dito: menino, eu tenho um tanque de azeite. Ou ela mesmo teria resolvido. Porque era pouco, era limitado, era talvez algo do seu próprio consumo. Porque como vocês sabem, o azeite ele tinha várias funções. Além de ser um medicamento para passar em feridas, além de ser para usar na comida, ele também tinha outras funções, como usar no candeeiro, que naquele tempo não tinha eletricidade. Então o azeite era usado também para manter a casa clara, iluminada. Então o azeite ele era usado de muitas formas. E talvez aquele azeite que ela tinha era para o próprio consumo.
E com certeza não era tanto. E quando ela diz eu tenho azeite, o profeta a instrui. Queridos, quantas vezes alguém te instrui no momento de dor e você diz, você está dizendo isso porque você não está passando. Você só está falando isso porque não é contigo. Deixa acontecer contigo e tu vai dizer. Aí se essa mulher tivesse parado com o profeta e tivesse assim, mas olha, Eliseu, é pouco azeite, esse azeite não dá nem para mim, como é que eu vou ainda botar esse azeite em vasilhas? Se ela tivesse começado a colocar empecilhos, se ela tivesse começado a pensar no porquê dele fazer aquilo, como é que ia fazer, como é que aquilo ia fazer para que ela não perdesse os seus filhos. Sabe quando, com certeza você já deve ter visto alguém assim, que chega na sua casa, ora por mim, me dá um conselho, aí você dá e a pessoa para assim, não, por favor, esse conselho aí, eu não acho que isso aí vai me ajudar. Eu não acho que você entenda. Olha, preste atenção, quando for com você já viram gente assim? Que quando recebe a orientação, quando recebe o conselho, ele, a primeira coisa, começa a botar bloqueio naquele conselho. Essa mulher não fez isso. O que ela fez? Ela obedeceu. Ela não queria saber como é que esse azeite, o que esse azeite ia render, como esse azeite iria agir para impedir os credores de levar os filhos dela. Ela não quis saber. Ela estava com uma necessidade tão grande, com uma fraqueza, com um desespero tão grande, que ele disse, pega as vasilhas emprestadas. Ela pegou os meninos, vamos lá, chama, pegou as vasilhas, ele disse, deita o azeite, e ele vai sendo, e ela deitou o azeite, e ele foi embora, e ela foi enchendo, e a Bíblia não diz se ela parou para ver se o azeite estava sendo multiplicado, mas ela foi obedecendo. Ela não quis saber de onde esse azeite estava brotando, ela só obedeceu. Existe muita diferença, queridos, quando a gente está com uma grande necessidade, um desespero tão grande que você se apega à palavra que é liberada sobre você. Você não quer saber como, só quer saber que vai acontecer. Essa mulher, ela nos mostra duas coisas. Primeiro, ela foi lá no profeta. Meu marido era servo do Senhor, ele era teu discípulo, ele era conhecido de Jesus, ele era conhecido do Senhor, o Senhor conhecia meu marido, ele fraquejou, ele está com problema e é o Senhor que vai dar a direção. Depois, ela diz novamente, a gente vê que ela nos ensina mais uma outra coisa. Quando o profeta disse, pega o azeite, deita nas vasilhas, ela não questionou, ela simplesmente obedeceu. Aleluia! E o que é que nós temos em nossa casa? O que é que nós temos em nossa casa? As palavras que nós vemos na Bíblia Sagrada, elas têm um papel didático para nós. O que é a didática? Ela nos ensina. Ela nos ensina. Talvez o nosso problema, a nossa necessidade não seja nem parecida com o que essa mulher estava vivendo, que era o luto, que era o risco de perder seus filhos, que era o risco de ficar abandonada, mendigando, passando fome e necessidade. Talvez nós não cheguemos a esse extremo, mas com certeza tem algo que se passa na sua vida agora, nesse momento. Tem algo que te limita, tem algo que você necessita, tem algo que você precisa do Senhor, tem algo que você bate na porta do céu pedindo e esperando dele. Porque, queridos, nossa vida aqui nessa terra é uma vida com lacunas que só o Senhor preenche, com falhas que nós temos que só Deus corrige, com necessidades que nos levam para Deus. E isso aqui nos ensina que mesmo com esse cenário de adversidade, de luta, apesar de tudo isso, nós precisamos saber quem é o nosso Deus. E dizer assim, Senhor, eu sou conhecida de Ti. Eu Te conheço. Aleluia. Quantas vezes nós descemos para um caminho de lamúria e de murmuração, porque nós esquecemos quem é o nosso Deus. Nós esquecemos da grandeza dEle. Tempos de engano são esses que nós temos vivido. Tempos de adversidades, tempos de desconstrução da palavra. Pessoas querem atualizar a
Evangelho, tentando tornar o Evangelho moderno. Mas eu quero dizer para vocês que quando nós lemos aqui em 2 Reis, essa palavra é atual. Essa palavra não envelheceu. Até hoje existem famílias que estão sofrendo tipos de perseguições que eles não sabem como se sair. Que eles buscam a igreja, que eles buscam os pastores, que ele busca a irmãzinha do ciclo de oração, que ele pede socorro para aquela irmãzinha que ora, que ele conhece aquele irmãozinho e diz: irmão, você já passou por isso, me ajuda. Que busca um consolo, que busca ali um auxílio. As pessoas que não conhecem o Senhor, elas podem andar por todos os lugares, elas podem fazer todas as coisas, mas elas vão sempre ter um referencial, que é o homem de Deus e que é a mulher de Deus. Mas não se engane que ser homem de Deus ou mulher de Deus não nos faz super-homens ou super-mulheres. Muito pelo contrário. Não nos impede de passar por adversidades ou por lutas. Não nos impede de passar por noites escuras e pelo dia mau. Mas ser homem de Deus e mulher de Deus nos dá ali o acesso ao coração de Deus. Nos dá o acesso ao trono do Pai. Aquela mulher estava trocando no trono de Deus quando ela falou para aquele profeta: tu bem sabes que ele era servo de Deus, conhecido do Senhor. Oh, coisa maravilhosa quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos quem é nosso Deus, quando nós entendemos a forma como Ele age nas nossas vidas. E uma coisa que me chama muita atenção é que quando nós olhamos para o que nós passamos, pelas dificuldades que nós vivenciamos, a pergunta: o que tens na tua casa? Me leva a perceber que por vezes nós nos esquecemos do potencial que Deus gerou na nossa casa. Por vezes o potencial está nas coisas mais simples. Se a gente for observar lá na multiplicação dos peixes e dos pães, não eram muitos peixes que foram multiplicados, não eram muitos pães, eram só 5 pães e 2 peixinhos, que alimentou uma grande multidão. O Senhor não chama homens grandes, com muito conhecimento, com muito, pessoas soberbas, pessoas exaltadas. Deus busca o quê? Os pequenos, aqueles que têm pouco. Ele chamou você porque você tem pouco, e o pouco que você tem, ele vai ser multiplicado. Vai ser multiplicado. Quando a irmã você estava testemunhando sobre a relação dela com o seu marido, ela estava me ensinando, ela estava nos ensinando. Quando nós testemunhamos, nós ensinamos, nós estamos ali multiplicando o nosso azeite. Nós estamos derramando o nosso azeite em outros vasos. Nós estamos levando o nosso azeite para outras pessoas. Então é muito importante nós cultuarmos o Senhor no coletivo. É importante nós estarmos aqui no culto com os irmãos. É importante você testemunhar, porque quando você testemunha, você está colocando o azeite em outros vasos. E muitas vezes nós ficamos em casa e perdemos de receber o azeite. Quantas vezes nós somos paralisados por alguma coisa que nos impede de vir receber o azeite novo? Não é verdade? Quantas vezes a gente não vem para a escola bíblica, não vem para o culto, porque, eu estou cansado, isso, aquilo, e deixa de receber o azeite novo. E, consequentemente, a sua casa vai deixar de receber. Porque se você recebe do azeite, você naturalmente vai passar o azeite para frente. Porque ninguém fica com a bênção escondida. Ninguém fica com a unção escondida. Ninguém consegue esconder uma luz debaixo de algum lugar. A luz, ela é para refletir. Ela é para clarear. E eu louvo a Deus, porque o Senhor, quanto mais fracos somos, quanto mais necessitados somos, quanto mais passamos por lutas, mais perto do Senhor nós ficamos, mais entendidos. Parece que nós vamos ficando mais fortes, parece que nossa casca vai ficando mais resistente, a ponto de nós termos coragem de dizer para outra pessoa que está passando pela mesma adversidade:
Aguenta que eu passei, você também passa. Aguenta que é possível. Aguenta que o nosso Deus nos garante vitória. Aleluia! O Senhor garante vitória. E a sua palavra é clara. Ele não é homem. Ele não se engana, ele não se atrasa, ele não se adianta, porque ele é perfeito. E o time dele é perfeito. Amém? Então, queridos, Deus quer usar cada um de nós, usar os nossos talentos, que são pequenos, que por vezes são até descredibilizados. Por vezes as pessoas olham pra gente e dizem assim: ela só sabe limpar, ele só sabe colocar um prego, ele só sabe. Mas quantos de nós não vê poder de Deus em servir? Quantos de nós não vê poder de Deus em ser presente, em estar ali, em ser aquela voz que Deus quer que a pessoa seja? Os nossos talentos não precisam ser para o mundo grandes, eles só precisam estar em nós. E o Senhor é quem vai multiplicar, é Ele que vai fazer derramar, é Ele que vai fazer brotar, é Ele que vai fazer prosperar. Aleluia. Mas nós precisamos parar de nos limitar e dizer: eu não tenho nada, eu não sei de nada, eu não vou. Quantas vezes as pessoas não se envolvem na obra porque já tem alguém fazendo, eu não vou fazer, eu não vou, para o pessoal não ficar me julgando, eu não. E não se envolve, e não participa, e não se empenha, porque acha que não tem nada a oferecer. Se aquela mulher tivesse persistido: eu não tenho nada, será se ela teria tido milagre? Não. Ela teria perdido os filhos. E o Eliseu poderia fazer alguma coisa? Não. Por vezes a gente coloca sobre o profeta, sobre o homem de Deus, sobre o pregador, sobre o pastor, sobre os líderes, uma responsabilidade que eles não dão conta. Há coisas que dependem de nós. Eu procurar em mim, no Senhor: meu Deus, eu não nasci à toa. Tu não me gerou para o nada. Eu fui feito em ti com um propósito. E mesmo que eu não entenda, estando já quase com 100 anos de idade, mostra qual é o teu propósito na minha vida. Porque eu nasci para a tua glória. Mas como vou te glorificar? É falando? É cantando? É andando? É servindo? Como, Senhor? Como minha vida glorifica a tua? Como? Por onde eu ando as pessoas te enxergam? Como? Isso tem que nos incomodar. Isso tem que tocar o nosso espírito. A gente tem que se importar com isso, a ponto de dizer: Senhor, o que tem em mim que é para a tua glória? É o jeito que eu cozinho? É o jeito que eu lavo roupa? É como eu arrumo as camas? É assim que eu te glorifico? Eu vou arrumar as camas ainda melhor, porque eu quero te glorificar ainda mais. As pessoas acham que a glória do Senhor só desce se nós estivermos no meio de grandes cultos, de grandes avivamentos. Avivamento não tem a ver com multidão. Avivamento tem a ver com posição em Deus. Avivamento tem a ver com entendimento real do Senhor. Avivamento independe se tem muita gente aqui ou pouca. Você queima por Ele. Você ama o Senhor na sua casa. Você bendiza Ele de uma maneira independente de quem esteja, de quem não esteja. O avivamento não precisa ser uma festa. Ele tem que ser diariamente. Ele tem que te levantar de manhã e te deixar queimando até a hora de se deitar. E eu vejo muita gente que quando é festa fica muito feliz. Eita, que agora é amanhã pentecostal, agora é o culto. E fica feliz. Acaba a festa, acaba o avivamento. Parece que o azeite parou. O azeite parou de fluir. Tem oração das irmãs. Não. Mas é pra festa. Eu vou. Mas é no... não. E eu quero
O Senhor multiplica não o que tem lá no profeta. Ele multiplica o que tem em mim. Ele multiplica o que tem em você. Ele multiplica o que tem em você. E eu não estou falando aqui para uma multidão. Estou falando para você individualmente. Estou falando para cada um de vocês. E isso toca muito meu coração. Quando o Senhor falou isso para mim, o que você tem em casa? Eu por muito tempo fiquei assim, Senhor, eu não tenho nenhum dom. Eu não sei cantar, gente, não tem ninguém mais desafinado no mundo do que eu. Eu chorava na minha mocidade querendo ser cantora na igreja, pelo menos entrasada da harpa. Era uma luta ficar no mesmo tom, eu não conseguia. Eu andava em todos os tons, mas não, era difícil. É como se eu não conseguisse andar na linha reta, que era ficar no mesmo tom. Os tocadores sofriam comigo. Eu acho que eles pensavam assim, não, essa irmã é misericórdia. E eu dizia, eu não tenho nenhum dom, porque para mim, dom, ou era cantar, ou era pregar, ou era evangelizar, ser um grande ganhador de almas. Mas comigo nunca aconteceu. E eu dizia, eu não tenho dom. Senhor, não tenho dom. Mas aí, com o tempo, o Senhor foi me levando a entender que dom é a forma como você ama o Senhor. É a forma como você ama Jesus. Eu amo Jesus cuidando dos meus filhos, sendo uma boa mãe para eles. Eu amo Jesus amando meu marido, cuidando dele. Eu amo Jesus servindo lá no meu trabalho, sendo honesta, zelosa, fiel, ética. Eu amo Jesus quando eu estou na fila e eu não ultrapasso. Eu amo Jesus quando eu pago o que eu devo. Eu amo Jesus quando eu não minto. Isso são dons de Deus para nós. Isso é o amor de Deus derramado sobre nós. Eu amo de Deus cantando. Quantas pessoas amam tanto o Senhor que quando cantam, parece que a gente está vendo os céus abertos. E já tem pessoas que cantam tão bonito, enfeitam tanto a voz, que você fica, meu Deus, canta bonito, mas não sente. Porque ele não está amando o Senhor naquela canção. Ele está amando a Ele. É difícil dizer isso para vocês, mas em muitas coisas que nós achamos que é dom, não é dom, é um talento, sabe? Que foi desenvolvido e aperfeiçoado, mas não é um dom, porque dom é amar o Senhor com tudo que você tem, com o seu melhor. Há pessoas que têm o dom de contribuir na obra, parece que ele se alegra em poder contribuir. Ele não canta, ele não prega, ele não ajuda a arrumar um banco, mas quando tem a oportunidade, ele ama contribuir. E não é que ele vai dar as maiores ofertas, ele vai dar uma oferta com todo o seu amor. Quero dizer para vocês, o que é que você tem na sua casa? Como você tem amado o Senhor? Como o seu coração tem entrado na presença dEle? Como é que esse azeite tem fluído em você, através de você, e tem alcançado as pessoas à sua volta? Ontem o pastor falou aqui, eu achei muito importante ele dizendo, quando você está cheio e abençoado, é impossível quem está do seu lado não alcançar. Porque você derrama para os lados. Aleluia. Quando você está cheio, os outros são alcançados, queridos. Aleluia. E eu creio que o que você tem na sua casa, assim como aquela mulher que perdeu a dracma, foi encontrado, eu creio que você vai encontrar aquilo que está dentro da sua casa. E você é o templo e a habitação do Senhor. Você é o templo que Ele escolheu para morar. A casa é você. Então você vai olhar para você e você vai perguntar para o Senhor: meu Deus, o que é que eu tenho dentro dessa casa, Pai? Meu Deus, o que é que eu tenho para que seja multiplicado, para que seja, Senhor, oh Deus, prosperado, para que isso gere vida em mim e através de mim, oh Deus. Eu quero saber o que tem em mim. Eu preciso saber o que tem em mim. E eu possa fazer disso para a tua glória, para o teu louvor.
orações, eu sempre peço que vocês esqueçam que tem pessoas do seu lado, que você feche os seus olhos e que você fique só você e o Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Direcione seu pensamento para Ele. Oh Deus, oh Deus, oh Deus bendito, Deus e Pai de amor. Meu Deus, nessa hora, Jesus, nós ouvimos a Tua palavra. Uma palavra que é viva e eficaz, que nos ensina, que nos corrige, que nos confronta, meu Deus. Pai, nessa hora nós queremos, Jesus, te pedir que o Teu olhar de amor esteja sobre nós como filhos, sobre nós como casa, sobre nós como habitação do Senhor. Meu Deus, que nessa hora, meu Jesus, nós possamos nos entregar para Ti. Senhor, que nós possamos obedecer a Tua voz, assim como aquela mulher que era viúva, Senhor, que estava à beira, meu Deus, de perder seus filhos para os credores, como ela obedeceu a Eliseu, que nós possamos Te obedecer nessa hora, que nós possamos acreditar, Senhor, que Tu nos criou com um propósito, que Tu nos criou, Senhor, com um motivo, e esse motivo é a Tua glória, a glória do Teu nome, a glória do Senhor, e como os anjos, Senhor, que estão em volta do Teu trono, Te exaltando e Te bendizendo e Te glorificando, que nós sintamos o prazer de Te glorificar. Meu Deus, nos dá alegria, Senhor, da glória que há em Ti, ó Deus. Alegra nosso coração, alegra, Senhor, despertando o dom que há em nós. Queima em nós, nos coloca disponíveis, nos coloca, Senhor, de pé, nos coloca, Deus, ativos, nos coloca, Deus, fiéis à Tua obra. Homens e mulheres, Senhor, precisamos, Pai, estar disponíveis para a Tua obra, queimando, Pai, a necessidade de Te glorificar, ó Deus, glorificar o Teu nome, Jesus. Oh Deus, que saiamos daqui nessa noite entendendo que nossa vida é para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.